Ah, normal. Aí acontece, né? Sem problema. Vamos dizer, não vamos sofrer por causa disso, né? Então tá bom, meus queridos. Vamos lá, né? Graças a Deus nós estamos bem. É mais um dia. Deus permitiu que tivéssemos a condição de ver mais um dia, de nos alimentarmos por mais um dia, né? Então nós temos que dar graças a Deus pelas coisas maravilhosas que acontecem com a gente, né? Não pode ficar pensando só nas dificuldades, nós temos que ver o lado bom daquilo que tem acontecido no nosso redor. Então, vamos lá, né? Na semana passada eu comecei com vocês aquela ideia de cadeia, né? Carbono tetravalente, né? Só fazendo aqui um ganchinho, né? É, deixa eu ver aqui, às 20 horas eu paro aqueles 5 minutinhos para a gente tomar uma água, tá bom? Ok? Que aí dá tempo de a gente dar sequência para a segunda aula, tá bom? Já das 20 às 25, nós estamos dando um tempinho para nós darmos a esfriadinha na língua. Crianças, então o que que nós temos? A ideia base da orgânica é sempre estudar o quê? Os compostos de carbono, né? E esse carbono para a gente, ele sempre vai ser o quê? Tetravalente, né? Ele é formador de 4 ligações, né? Sempre o carbono estará associado a outros carbonos, né, para considerar como uma molécula orgânica, né, por isso ele tem a capacidade de formar as cadeias. Tá? Eu até coloquei o material lá no acadêmico para vocês deem uma olhada, é um resumo, tá? E o que mais, né? Essas cadeias, né, elas podem ser abertas, elas podem ser fechadas, né? Elas podem ser homogêneas, elas podem ser heterogêneas, né? Que mais? Elas podem ser ramificadas ou não ramificadas, né? Que é o grupamento que nós temos quanto às estruturas. Tranquilo? Isso foi aquilo que nós estávamos discutindo, né? É, as cadeias, tanto aberta quanto fechada, eu vou fazer as mesmas classificações para eles, eu vou fazer as mesmas análises, tá? Então, eu sempre manterei o que eu faço para um grupamento, eu faço para o outro também, tá? Então, não há uma diferenciação nesse aspecto. A cadeia ramificada é só aberta. Não. Pode ser tanto na aberta quanto pode ser na fechada, tá? A cadeia homogênea pode ser tanto aberta quanto fechada e assim sucessivamente, né? Bom, dessas cadeias aqui, né, eu não me lembro, mas eu acredito que, depois eu nem olhei a gravação, mas eu não falei para vocês das cadeias aromáticas, né? Vamos só fechar aqui, ó. Não, você falou das saturadas e insaturadas, mas aromática Saturado e não. insaturado. Ah, então, beleza. Então, fechando aqui, ó, nós temos as cadeias insaturadas e as cadeias saturadas, né? Aromático, lá no início da ciência em si, para o final de 1700, início de 1800, isolaram-se algumas moléculas que davam um cheiro adocicado, né? Então, por isso que esses óleos que eles extraíam deram-se o nome de aromáticos. Hoje não tem muita relação mais, tá? Ficou só por questão histórica mesmo, esse termo aromaticidade aí pra gente. Então, a primeira coisa, os aromáticos estão dentro dos ciclos, são cadeias fechadas. Então, se você ouviu o termo aromático, você já entendeu que a cadeia é fechada. E outro ponto, essa cadeia é fechada e insaturada. Tá? Então, todo aromático para a gente, né, sempre que nós estivermos trabalhando, foi falado em aromático para você já sabe que se trata de um ciclo, tá bom? E você já sabe que ele é insaturado. Ok? Essa é uma relação simples, sabe, que a gente sempre vai ter em mente. O que mais? Tem N aromáticos aí, é lógico, né? Mas, assim, o que faz com que ele seja tão excêntrico, né, é essa característica que ele tem de alternar uma ligação dupla de uma ligação simples, uma dupla, uma simples. Tá? Esse aqui é o principal deles, né? É o que a gente chama de benzeno, tá? É a molécula mais comum, né, entre os aromáticos. Lógico, né, existem várias outras, tá? Mas só ampliar a tela aqui para vocês, porque ela ficou um pouquinho menor do que eu queria. Só voltar aqui. Isso. Tá ampliando, porque senão está ficando pequeno demais para vocês, né? Isso.
Agora já melhorou. Bom, então eu sempre terei essa alternância, tá? Então é o que a gente chama de molécula conjugada, porque ela vai ter sempre a dupla, altera uma simples, vai ter outra dupla, uma simples, outra dupla, certo? Tanto pode ser cadeia homogênea, como esse caso aqui, que nós chamamos ele de benzeno, né? Que é o nome ao qual ele é conhecido, essa molécula, quanto eu poderia ter cadeias heterogêneas também. Apesar de nós não termos feito algumas discussões sobre esse aspecto, mas aqui, ó, o que quer dizer cada tracejado desse, né, para nós lembrarmos? Lembra, cada encontro de reta eu tenho um carbono aqui. Ó. Cada encontro de reta eu tenho um carbono, tá? Cada encontro de reta, um carbono. Pronto. Aí, ó. Ok? Então, eu sempre terei uma dupla ligação entre dois carbonos. Ó. Sempre uma dupla ligação entre dois carbonos nas cadeias aromáticas. Tá joia? O principal representante é o benzeno. A cadeia aromática ela pode ser homogênea, como esse caso que está aqui em cima, né? Ou ela pode ser heterogênea, que é esse caso da piridina aqui, né? Então, eu posso chamá-lo de heterociclo, tá? Seria cadeia heterogênea, certo? Fechada. Tá? Bastava falar heterociclo, ok? Ou uma molécula aromática, molécula aromática heterogênea também é a mesma ideia, tá? Então você pode dar essa designação de forma direta para essa molécula, tranquilo? Beleza. Bom, outro aspecto, quando aparecer para mim vários anéis, né? Então, quanto assim, ó, deixa eu colocar um, dois, tá? Vários anéis, se eles estiverem ligados um ao outro, né, ou que nós poderíamos dizer, estiverem fundidos um no outro, tá? Eu vou chamar esse indivíduo de polinuclear, tá? Vamos escrever isso aqui para vocês, tá? Quando eu tiver, olha, está vendo? Entre um anel e outro não existe uma separação, tá? Então, um carbono, esse carbono que está aqui entre os dois, serve para os dois lados do anel, né? Então, ele serve para os dois lados do anel. Então, quando eu tiver essa situação, a gente chama isso de polinuclear, como eles estão juntinhos, vamos chamá-los de condensados. Polinuclear condensados, tá? Se eu tiver, né, esse aqui no caso é o fenantreno, né? Se eu tiver anéis isolados, né? Eu já falei aqui ó, o termo, né? Mas se eu tiver um anel distante do outro, por exemplo, se eu tiver um carbono aqui entre eles, se eu tiver um oxigênio, tá? Entre dois anéis ou mais, no caso, esse indivíduo já não é condensado, porque existe um carbono diferente, distanciando um anel de outro, tá? Então, eu posso chamá-lo de isolado. Esse aqui é um grupo isolado, tá? Eu tenho mais de um anel, porém um isolado do outro ou distanciado do outro, tá? Então, beleza. Então, vamos fechando Então é aqui a condensado e isolado. e condensado e isolado, tá? Condensado é quando todo mundo está juntinho. Isolado é quando eu tenho alguém alternando um anel de outro, tá? Pode ser que, no caso, eu pus um carbono entre eles, beleza, sem problemas. Eu poderia ter colocado, por exemplo, uma sequência de anéis, e ao invés de colocar outro carbono, eu poderia colocar, por exemplo, um enxofre entre um grupo e outro, né? Que são as mercaptanas, faz parte daquele cheiro de alho, cheiro de gambá, né? Então, tem algumas moléculas com essa característica aqui. Então, esse aqui é um polinuclear, são vários anéis. Porém, não é um anel acoplado ao outro, né? Então, eu tenho alguém entre eles. Esse aqui é um polinuclear, porém, ele é isolado, é um anel distante do outro, tá? Não são anéis acoplados um ao outro, tá? Então, no que se refere a cadeias, então nós temos sempre a ideia de que cadeia aberta fechada, tá? A cadeia aberta, desculpa, a cadeia fechada, quando ela não for aromática, né, nós podemos chamá-la de alifática. Deixa eu escrever isso aqui no cantinho. Aqui, ó. Tá? Uma cadeia fechada, tá? Ela pode ser chamada de alifática, desde que ela não seja aromática, tá?
Então, fechado ou alifático refere-se à mesma coisa. Só exclui as cadeias aromáticas desse grupo, tá? Quando eu falo que a cadeia é aromática, você já falou duas coisas. O que você falou? Que ela é um ciclo e que ela é insaturada. Ok? Belezinha? Joia? O alifático quer dizer para você que qualquer cadeia que não seja o quê? Não aromática. Pode ser aberta e pode ser fechada, tá? Não aromático. Tá ok? Joia? Bom, esses são os grupos, né, que nós estávamos discutindo anteriormente. Aí eu tinha comentado com vocês também a ideia de um carbono ligado aos seus vizinhos, né? Eu coloquei como primário, secundário e terciário. Nós já havíamos até argumentado algumas coisinhas anteriores sobre isso, mas, né, só recapitulando a ideia, né, eu posso ter o carbono ligado a ele mesmo, né, e o carbono ligado a outros elementos. Quando ele está ligado a ele mesmo, ou seja, carbono ligado a carbono, eu vou dar uma classificação específica a esses indivíduos, tá? Que aí foi o que eu comentei com vocês. Quando o carbono estiver ligado somente... Opa, voltou. Quando o carbono estiver ligado somente a um carbono, né, nós vamos chamá-lo de primário. Geralmente as extremidades são primárias, ó. Primário, primário, primário e primário, tá? Quando o carbono estiver ligado entre dois carbonos, que é esse caso, esse carbono aqui, ó, né? O que eu vou ter então? Eu terei aqui o que nós vamos chamar de carbono que secundário, tá? Tranquilo? E quando eu tiver o carbono ligado a três outros átomos de carbono, né, que seria esse caso aqui, ó, eu tenho ele como sendo terciário, porque ele está ligado ao carbono atrás, o superior e o adiante dele, tá? Então, um grupo terciário, tá? Tranquilo? Ótimo, né? E faltou o último ali, né, que eu esqueci de colocá-lo, tá lá no cantinho, tá? Vamos pegar aqui esse carbono que está na extremidade, ó. Esse carbono da outra extremidade da molécula está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nós temos aqui um indivíduo que nós vamos chamá-lo de quaternário, né? Ok, então esse foi, né, o que nós estávamos trabalhando, né, na semana passada, né? Ok, fechando esse assunto introdutório aqui, né, então vejamos aqui algo que nós vamos chamar de representação de formas. Opa! Eu não me lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas vamos lá. Representação de fórmulas, né? Bom, eu já estou usando com vocês algumas formas aí, mas só para a gente dar nomenclatura específica, porque a hora que você lê o texto você entende do que se trata, né? Quando você representa todas as ligações, tá? Vamos colocar o indivíduo aqui com 4 carbonos, ó. Quando você representa assim, todas as ligações, nós chamamos isso aqui de fórmula estrutural plana de Lewis, tá? Porque você mostra as ligações covalentes, tá? Você mostra todas as ligações. Vou escrever o nome disso aqui na frente para que vocês tenham a referência, ok? Então, quando eu tenho esta situação, tá? Ela é chamada de fórmula estrutural plana. Estrutural plana. Ou também chamado de fórmula estrutural de Lewis, tá? É a mesma ideia, tá bom? Se você chamar de estrutural plana ou se você chamar de fórmula de Lewis, você está falando a mesma coisa, tá? Você só não pode confundi-la quando fala fórmula eletrônica, porque aí a fórmula eletrônica mostra só os pares de elétrons da ligação, tá bom? Tá? Então, isso aí é uma outra história. Aqui nós estamos falando da estrutura em si, então por isso nós estamos chamando aí de fórmula estrutural, tá? Bom, essa mesma fórmula estrutural eu posso escrevê-la de formas condensadas, que são essas que eu estou fazendo aqui atrás, ó. Eu já até comentei como é que a gente pode fazer a referência, né? Então, seria o quê? 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, mais 2 nesse aqui, e mais 3 nesse aqui, ó. Tá? Então, é a mesma relação de moléculas, né? Então, eu sempre tenho a mesma característica, tanto de uma representação quanto a outra. A diferença aqui é só questão de nome, né? Essa aqui é uma condensada. Mas continua sendo forma estrutural, tá?
E eu ainda poderia escrevê-la, tá? Essa mesma aqui, eu poderia escrever assim, ó. CH3, sem as ligações, ó. CH2, CH2. Questão só de escrever compacto, tá? Mesma ideia, ok? Existem várias outras formas, tá? Essas aqui são as principais, são as que mais aparecem aí. E a que eu vou mais usar com vocês, né? Que é o que a gente chama de bond line, né? Ou forma de linha. O que que seria isso? Eu não vou representar átomos que sejam carbono e hidrogênio, vou representar apenas as ligações. Então, olha só, presta atenção aqui numa situação, ó. Essa cadeia aqui está com 2, 3 e 4 carbonos, não é? Então, eu vou representar essa cadeia na forma de um zigue-zague. Então, eu teria algo assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, os meus carbonos que eu estaria representando seria o quê? Na extremidade de reta tem um, no encontro de duas retas tem outro, no encontro de duas retas tem outro, e no encontro de reta, no final de reta tem outro, tá? Então, eu estou fazendo a correspondência, ó. Aqui, ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 3, carbono 4, carbono 4, certo? Lembrar que, presta atenção, sempre que eu estou, como eu estou falando do carbono, o que que acontece? Se eu estou representando a ligação entre o carbono 1 e o carbono 2, foi feita uma ligação, certo? Beleza, então o carbono 1 tem quantos hidrogênios ligados a ele? 3, para completar a tetravalência, para completar as 4 ligações, tá? Ó, vamos colocar mais para cima aqui um pouquinho? Vou colocar aqui uma cadeia maior para nós pensarmos, ó. Se a cadeia tiver ramificação, alguma coisa assim, tá? Vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui um CH2 e vou colocar aqui para cima um OH, tá? E vou colocar uma dupla ligação aqui, ó. Pode, claro, aqui é uma cadeia insaturada, ramificada, tá? E homogênea, e aberta, né? Porque ela tem extremidades, né? Quando eu tenho uma cadeia grande assim, como é que eu vou fazer a bond line dela, tá? Ok? Como assim, bond line? Ou forma de linha, né? Que é essa ideia aqui, ó. Bond, que quer dizer ligação, né? Line, né? Forma de linha, né? Ligação de linha, formação de linha, tal, fórmula de bastão, tudo é a mesma coisa, tá? Como que eu vou representar esse indivíduo? Eu vou fazer um zigue-zague. Como que eu faço isso? Pega uma central e veja a maior sequência que você consegue pegar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu só estou enumerando uma cadeia, tá? Eu não estou seguindo regra de nomenclatura, nada disso. Só estou te mostrando como é que eu posso começar a montar a cadeia, tá? Aqui eu não estou aplicando regra de nomenclatura. Estou aplicando apenas a ideia para que você consiga montar a linha, tá? Então, eu tenho 6 carbonos. Entre os 5 e os 6 eu tenho uma dupla. Então, você vem e faz, ó. Vai fazendo o zigue-zague, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5. No 5 e o 6 tem uma dupla, aí você vai representar que tem a dupla ligação. Ó. Pronto. Agora vamos completar os ligantes que estavam aí. Ó. Presta atenção. No 2 eu tenho mais um CH3 para baixo, é carbono. Então, ó, carbono 2 seria esse carbono aqui. Ó. Então, eu vou colocar mais um carbono para baixo. Pronto. Faltou quem? Falta esse OH aqui, ó. Né? Ele está onde? Ele está lá no quarto carbono. Então, você vai, ó, 1, 2, 3, 4. O quarto carbono, deixa eu enumerar para vocês, né? Aí fica facinho de vocês compararem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é? Lembra, essa numeração é só para fazer referência lá com cima. Não tô, isso não é regra, tá? Aqui é só para facilitar a visualização de vocês. Meninos, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar um grupo OH nesse carbono 4. Você pode colocar para cima ou para baixo, não faz diferença, tá? Aí, como o desenho é plano, tá? Então eu vou desenhar o OH aqui no carbono 4, ó. OH. Pronto. Essa aqui, ó, é a bond line da forma condensada anterior. Isso aqui é uma bond line, tá? Também pode ser chamada de fórmula de
linha ou fórmula de bastão, tá? É a mesma ideia, tá bom? Ok? Então lembre sempre, falou de uma bond line, o que eu estou colocando? Sempre no vértice, ou desculpa, no início de reta é um carbono e no encontro de reta é um carbono, tá? Se eu só estou olhando carbono e hidrogênio, eu não represento os carbonos e os hidrogênios. Se o hidrogênio estiver ligado a um outro elemento, que é esse caso aqui, aí eu tenho que representar esse hidrogênio. Ok? Por isso que eu representei o hidrogênio aqui. Ó. Você vê que nos demais eu não coloquei hidrogênio. Tá? Só coloquei o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Ok? Tranquilo? Ó, presta atenção numa coisa, ó. Tá vendo? Ó, carbono 4, lá, ó, carbono 4. Por exemplo, o OH tá para cima, não faz diferença. É um desenho plano. Se tá para cima ou para baixo, não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Tá bom? O que importa é que você represente as ligações entre os carbonos e depois faça a descrição dos átomos, ou desculpa, dos heteroátomos que você tem aí no meio, tá bom? Olha só o que eu tinha feito lá anterior, ó. Eu usei a bondline para representar os aromáticos para vocês, ó. Aí, só usei bondline, ó. Tá? Ok? Então, é a mesma representação. Qual é a vantagem? É a facilidade de você desenhar. É super rápido, tá? É facilidade de desenho mesmo, que ajuda e muito. Como seria o que a gente poderia dizer, né? É uma mão na roda o negócio aí, porque facilita a nossa escrita, né? Porque você ficar escrevendo carbono e hidrogênio para todo lado, até montar uma cadeia inteira, é assim, é trabalho braçal. A verdade é essa, é trabalho braçal. Como é que eu vou escrever esse indivíduo? Aí você faz uma bondline, tá? Você vai lá e faz uma bondline e resolve o caso, tá? Tranquilo, sem problemas quanto a essa forma de descrição. Ok? Perguntas? Alguma coisa? Quer fazer uma anotação, alguma coisinha? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui. Dá uma olhadinha aí, se quiser, tiver algum questionamento, fique à la vontade, tá? Tranquilo? Então podemos ir para frente? Deixa eu Fala, Silvana. perguntar, essa Diga. cadeia aí que você colocou, o sentido do hidrogênio, essa última, Essa aqui. isso, tem que ser Hum. sempre na extremidade, né? Por exemplo, eu poderia ser para cima ou não? Esse O grupo A, risquinho. eu poderia ter feito aqui o traço para cima, é normal. Ah, tá. Eu Só essa poderia, minha dúvida. olha só, fazendo a mesma cadeia, ó, só que eu vou fazer inverso agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Fiz a mesma cadeia, só que eu comecei de outro lado. Ó. 1, 2, vou colocar. Aqui é o 3 mesmo, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o carbono 6, tá? Se eu colocar o grupo aqui, ó, o carbono 2 teria um grupo para cima, então, opa, deixa eu só tirar o 2 aqui, passei ele para baixo. Aqui, ó, tem um carbono aqui, então eu teria esse carbono para cima, lá no carbono 4, o meu OH para cima, O H. ok? Ok, Então, ok, assim, como é desenho plano, Silvana, se eu colocar para cima ou para baixo, não vai fazer diferença. É plano. É só quando a gente está pensando em geometria, que aí tem os posicionamentos corretos de disposição espacial. No caso da sim, bondline, ele é um desenho plano. Então, se você pôs para cima ou pôs para baixo, não fez diferença. Tá? Você viu que eu permaneci com o grupo ligado no mesmo carbono, tá? Ok? Aqui, ó, ok, continua sendo carbono 2. Aqui o 3 e aqui o 4, tá vendo? Mesma relação de posicionamento, tá certo? ok. Ótimo, então, beleza. Então, tá aí a primeira relação, então, que nós estamos trabalhando, tá? Meninos, fazendo sequência, que foi? Não, né? Acho que foi só... Tá, diga, Professor, Caroline. Ah, lá no Bonline, como eu vou ah, saber se me derem só o Bonline e pedir para me escrever a fórmula? Como beleza. que eu vou saber a quantidade de hidrogênio que tem em cada carbono? Tá, então vamos fazer aqui uma coisa aqui, ó. Suponha que eu tenha colocado assim para você, ó. Pá, pá, coloquei alguém aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, vou colocar um NH2 aqui, fazer uma bem grande logo, que aí a gente já a dupla ligação aqui, ó, certo? Aí eu quero saber dessa bond line, né? Tá? A fórmula molecular, ou seja, quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho em tudo aí.
certo? Bom, assim, quando você acostuma, você já olha assim e já sabe. Por quê? Você sabe algumas coisinhas já. Você sabe que o carbono nosso sempre vai fazer o quê? 4 ligações, né? Você sabe que o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. O hidrogênio sempre vai completar, ok? Enquanto você está aprendendo isso, o que você pode fazer? Você vai lá e coloca os carbonos nos lugares. Tá? Então, aqui, ó, é extremidade? Você sabe que tem um carbono. É encontro de reta? Você tem um carbono. É extremidade? Você tem um carbono. É encontro de reta? Você tem carbono. Aí você vai colocando carbono em todos os lugares aqui, que é extremidade e encontro de reta. Ó. Pronto, você colocou os carbonos. Beleza? Tá aí? Acompanhou? Tá aí, né? Tranquilo? Sim. Beleza. E o que a gente faz agora? Agora eu completo os hidrogênios. Como que eu completo os hidrogênios? Eu sei que cada hidrogênio faz só uma ligação. Então eu vou contar, presta atenção aqui, ó. No carbono da extremidade, onde está o meu mouse aí, ó, tá? Ele já fez uma ligação. O Então é carbono mais faz 3, né? 4. Então vão ser mais 3 hidrogênios. Se você ainda está com dificuldade, o que você pode fazer? Você representa os 3 separadinhos. Tá? Até você acostumar. Se você já acostumou, o que é o que eu tenho? Ó, aqui está fazendo uma ligação. Então você pode escrever direto que ele vai ser o quê? O CH3, ó. Que é essa mesma representação aqui, ó, tá dizendo a mesma coisa. Estou dizendo que tem 3 carbonos, 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Esse aqui de baixo, aqui, ó, ele está ligado uma vez com o carbono de cima, outra vez com o carbono de trás e mais uma com o carbono da frente. E Então ele já precisa de fez mais 3. um, né? Então nós vamos colocar mais um hidrogênio aqui, ó. Você pode colocar o hidrogênio juntinho, ou para facilitar a sua vida, o seu entendimento, você põe o hidrogênio aí, ó. Pronto. Está representando. Ó, o da frente aqui, ó, mesma coisa, ó, ele está fazendo 3 ligações, ó. Uma aqui e outra para baixo. Então, um hidrogênio para ele aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Esse aqui é o mesmo caso, ó, tá vendo? Ó, ele fez uma lá em cima, uma para cá, mais um hidrogênio para ele. Pronto. Ó, o da extremidade, ó, os dois da extremidade, fez uma ligação só, então 3 hidrogênios para ele. 3 hidrogênios aqui, 3 aqui, ó. Certo? Vamos para frente. Falta esse aqui, ó. Uma ligação com nitrogênio, outra com carbono, mais um hidrogênio, então. Mais um hidrogênio. Certo. Agora, esse da dupla ligação. Ele fez uma ligação aqui atrás, uma vez com esse carbono, outra vez com esse carbono. Então, ele ligou 3 vezes já. Então, nesse carbono aqui, desse aqui, ó, só tem um hidrogênio para ele. O extremidade, ele fez quantas ligações? 2 vezes com o carbono anterior. Ele repetiu a ligação com ele. Então, me restam quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Tá? Aí, se você fosse contar todo mundo, né, escrever a fórmula molecular, você contaria, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você escreveria a fórmula molecular como sendo, aqui é um, opa, volta, aqui é um C10, H. Quantos hidrogênios nós temos? Aí nós temos que contar todos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Com mais 3, 7. 8, 9, 12. 12 com mais 3, 15. 16. Com mais 2 lá em cima, 17. 18 aqui, certo? Com mais 2 aqui, 20. Tranquilo? Sem problemas? Então, nós temos aqui um total de 20 hidrogênios, tá? E eu tenho um nitrogênio, que eu vou colocar por último, que é o indivíduo, que é o heteroátomo aí. Pronto. Essa aqui seria o que a gente chamaria de fórmula molecular, né? Que é o que me dá a quantidade de átomos, quem são os átomos, só isso. Tá joia? Acompanhou, Caroline? Sim, obrigada. Muito Beleza. esclarecedor. Ótimo. Que bom. Só, Aí, bom que só você... uma curiosidade, qual que é o nome dessa molécula? De que é ela? Ela é uma amina, tá? Deixa eu pensar aqui para dar um nome, porque assim, é uma cadeia que eu desenhei aleatória, né? Mas dá para dar Ah, nome sim. sim, tá? Mas posso colocar o nome nela aqui, vai dar o quê? 1, 2, 3, 3 amino. Deixa eu colocar as posições aqui que fica fácil para eu. 1, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 3 amino, que é o grupo NH2, é o nome dele. Vocês vão aprender essa nomenclatura depois, tá? Aqui eu já estou aplicando direto, porque você me perguntou. Eu tenho 4 isopropil, que é esse grupo aqui de baixo, ó,
essa ramificação aqui. Ela tem um nome, chama isopropil. Esse grupo de cima que sobrou como ramificação lá, seria os 5. Aí a gente escreve tudo numa linha só, né? Porque aqui só por questão de espaço. 5-metil. Sobrou quem agora? A cadeia principal, né? Que seria essa cadeia com 6 carbonos aqui, ó. 1, 2, deixa eu enumerar toda, né? Foi 1, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, e aqui até o carbono 6, tá? Eu dei nome ao grupo funcional, tá? Que é esse aqui. Esse é o amino, tá? Esse grupo aqui de baixo, aqui, ó, esses 3 carbonos juntinhos, que é uma ramificação, esse é o grupo isopropil, tá? E esse grupo aqui de cima, aqui, ó, que só tem um carbono, ele é o grupo metil. Essa regra de nomenclatura depois eu ensino para você, porque faz parte do conteúdo que nós vamos discutir ainda, tá? Aí eu montei um nome, ó. No carbono 3 daquela cadeia, eu tenho um amino. Olha lá, no carbono 3 aqui, ó. Tá vendo? Da enumeração, lá, ó, eu tenho um grupo amino lá. No carbono 4 eu tenho isopropil, aqui, ó. Carbono 4, lá embaixo eu tenho isopropil. No carbono 5 ligado a ele eu tenho metil. Pronto, sobrou a cadeia principal, que tem 6 carbonos. 6 carbonos, nós usamos o prefixo X. Então, ele é um X de 6 carbonos na cadeia, tá? Como eu tenho uma dupla ligação entre 2 carbonos, eu vou falar que ela existe. Onde que ela está? Ela está no primeiro carbono. X1N. Esse seria o nome dessa molécula aí, tá? Ok? Não é assim, é algum medicamento, alguma coisa, não, eu não sei, porque isso aí foi uma molécula que eu criei, assim, aleatória, tá? Mas ela é possível a existência dela, claro, sem problemas, tá? Não tem nada que limite a existência dela aí. Mas a regra de Ok, nomenclatura tem, obrigado. tá? A regra de nomenclatura existe para a gente discutir depois. Tranquilo? Ok. Ótimo. Então, nós estamos aí com uma representação. E para a gente encerrar esse assunto de estrutura, eu vou colocar aqui uma coisa que a gente chama de hibridização. A hibridização é uma argumentação que se trabalha para mostrar como é que o carbono forma as suas 4 ligações, tá? Ela vem muito da mecânica quântica, tá? Mas aqui, como eu estou num processo de aprendizado ainda com vocês, eu vou colocar por reconhecimento de estrutura e não por argumentação de estrutura ainda, tá? Porque esse assunto a gente ainda vai recorrer a ele. Então, quanto à hibridização, lembra quando vocês faziam distribuição eletrônica, você não tinha S, P, D e F, tá? Então, para eu trabalhar o carbono, eu vou trabalhar com S e P, são as distribuições eletrônicas para ele, tá? Aí, o que acontece? Eu posso ter carbono saturado, que é aquele que só faz ligações simples, e eu posso ter a dupla e eu posso ter a tripla. Eu tenho alguns nomes para eles. Então, nós vamos ter carbonos assim, ó. Carbonos que faz 4 ligações simples, ou sigma, o carbono que vai fazer uma ligação pi, tá? É aquela que a gente chama de dupla, e aquele carbono que faz uma ligação tripla, né? Ou a gente pode chamá-la de 2 pi, né? Ele pode aparecer tanto dessa forma, ou pode ter 2 duplas em cima de um mesmo carbono, ok? Então, são as formas que eu tenho para expressar o carbono e as suas ligações, tá? Então, vou separar aqui, vou montar um quadrinho. Professor, Pronto. eu vou sair e entrar, minha tela travou aqui, eu acho que é minha internet, tá? Vai lá que eu espero, tá? Eu vou montando o quadrinho quando você volta. Professora, a próxima aula é atividade? Eu vou ver se eu consigo fazer atividade hoje ainda com vocês. Ah, sim. Tá? Ok. Cadê? Ver se o Silvano volta, né? Papai. Ok.
Isso, beleza. Então, eu só montei o quadrinho, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho o carbono que só faz ligações sigma, tá? Que ele só faz ligações simples, ele faz 4 ligações sigma, nós chamamos ele de um híbrido sp3. Aí veio lá da distribuição eletrônica essa nomenclatura, tá? Bom, então ele é um carbono saturado, é aquele responsável pela cadeia saturada. Ele é chamado de carbono sp3, ok? O ângulo de ligação, existe uma distância entre uma ligação e outra aqui, ó. Essa distância a gente coloca como sendo de 109 graus e 28 minutos, tá? Isso vai fazer com que ele tenha uma geometria tetraédrica. Aí a gente já não vai falar mais depois de moléculas planas, né? Nós vamos passar a desenhar isso aqui no espaço, ok? Mas por enquanto, né, esses que nós estamos trabalhando, nós podemos trabalhar a ideia da molécula plana ainda, tá? Mais à frente a gente vai começar a trabalhar a ideia da distribuição espacial dessas moléculas, tá? Ok? Então, quando eu tenho um carbono saturado, um carbono que só faz ligações sigma, que só faz ligações simples, você vai chamá-lo de carbono, que tipo? Carbono sp3, tá? Ou carbono híbrido sp3, joia? Essa é uma característica, tá ok? Eu preciso estabelecer ângulo, é bom, tá? É bom, claro que é bom, tá? Quando eu tiver uma ligação π com esse carbono, tá? Tá repetindo a ligação, nós vamos chamá-lo, por enquanto, de sp2, é aquele que vai caracterizar a molécula insaturada, tá bom? O ângulo de ligação, tá? A distância média entre essas ligações aqui é de aproximadamente 120 graus. Na verdade, nós temos um arredondamento aqui, tá? É 121 graus em uma direção e 118 na outra, tá? Então, a gente tem um valor médio. Isso aqui faz com que a molécula, talvez lá na inorgânica vocês tenham visto um pedacinho disso, fica parecendo um triângulo. Então, nós chamamos isso aqui de geometria trigonal, ou triangular, que é a mesma coisa, tá? Trigonal plana. É por isso que a grafita que nós usamos para escrever, a gente consegue fazer um rabisco com ele em qualquer superfície, porque ele é formado por carbonos sp2, as moléculas da grafita são planas, são como se fossem folhas de papel, sabe? Como se eu empilhasse uma folha na outra, tá? Isso são carbonos sp2. O diamante, que é só carbono, ele é carbono sp3. Aí o carbono sp3 vai dar uma estrutura mais resistente. Por isso que o diamante é tão duro, né? E é uma molécula, ou desculpa, um mineral muito raro, né? Por isso caro. Bom, esse aqui que tem 2 vezes a ligação π, né? Que pode ser tanto de um jeitinho, na forma de uma tripla ou de uma dupla, nós vamos chamá-lo de carbono sp. O carbono sp, a distância entre uma ligação e outra é de 180 graus. 180 graus vai me dar uma molécula linear, tá? Vai me dar uma molécula linear, ok? Então, olha só, presta atenção. As cadeias podem ser aberta, fechada, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. O saturado e insaturado vem de onde? Desse tipo de carbono. Quando falou que a cadeia é saturada, você vai entender que eu tenho o quê? Somente carbonos sp3 na estrutura. Tá? Quando você ouve falar que tem uma molécula insaturada, ela sendo insaturada, a ligação π entre os carbonos, tá? A ligação π entre os carbonos pode ser uma dupla ligação, que vai ser aquilo que a gente chama de carbono sp2, tá bom? Ou pode ser aquele que nós temos como carbono sp, que é o que vai formar o que a gente chama de tripla ligação, tá? Essas estruturas, tá? Vai formar para a gente todas as moléculas, sendo elas planas ou sendo essas moléculas espaciais, tá? A questão das espaciais nós vamos ver mais à frente ainda, tá? Não se preocupa com isso por enquanto, tá? Aqui eu estou falando de estruturas, por enquanto nós estamos tratando de estruturas planas, né? Dessas que a gente pode desenhar sem se preocupar se o átomo está embaixo, se está em cima, depois nós vamos discutir isso, tá? Por enquanto, a ideia é só para que você reconheça, tá bom? E tal como que eu reconheço se é carbono primário? Se ele estiver ligado somente a um outro carbono, certo? Como é que eu reconheço que é uma molécula insaturada? É porque ele pode ter carbono sp2 ou carbono sp. A pessoa pode ter os dois numa molécula, o sp e o sp2? Claro,
sem problemas, tá? Eu posso encontrar uma molécula que apresente simultaneamente a ligação sp de um carbono de tripla ligação e o sp2 de um carbono sp2. Parei, desculpa, um carbono sp com tripla ligação e o carbono sp2 com dupla ligação, tá? Tranquilo? Sem problemas? Então, olha só, presta atenção na situação. Esta linguagem sp3, sp2 e sp, nós chamamos de hibridização, quer dizer mistura de orbitais. Quem são os orbitais que eu estou usando? S e P, lá daquela distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, tarará, tarará, tarará. Certo? Eu não vou discutir ainda essa hibridização a fundo com vocês, porque isso é um assunto mais à frente ainda. Aqui eu só estou colocando para que nós tenhamos condições de andar um pouquinho mais para frente aí em relação ao que vocês me disseram na semana passada, de matéria que vocês viram, né? Que vocês, da forma que vocês fizeram o ensino médio, né? O tempo que vocês fizeram ou tiveram contato com esse tipo de informação, tá bom? Então, eu estou dando informações para complementar aquilo que vocês teriam que ter trazido lá do ensino médio, tá? Joia? Meninos, então, olha só, presta atenção, ó. Essa aqui mesmo que eu coloquei para vocês. É uma molécula o quê? Insaturada. Beleza. Quantos carbonos sp2 ela tem? 2, ó. Esse aqui faz dupla, então são 2 carbonos sp2. Certo? Quantos carbonos sp3 ela tem? Ué, se eu tenho 2 carbonos sp2 e o resto só faz ligações sigma, ó, só saturada, então quer dizer que eu tenho 8 carbonos sp3, que só faz ligações sigma. Tá joia? Tranquilo? Beleza, então vamos voltar lá na conversa lá em cima. Em qual? Nesse indivíduo aromático. Olha só que coisa interessante. Os aromáticos, olha só, todos os carbonos aqui, ó, eles estão fazendo dupla ligação. Todos eles. Então, eu tenho 6 carbonos sp2 no benzeno. Tá? Ele é uma molécula poliinsaturada, né? Então, eu tenho 6 carbonos insaturados. Tá? Ok? Ótimo. Então, essa é o resumo dessa primeira história nossa, tá? Bom, como é que eu vou trabalhar isso? Beleza. Lá no link do AVA para vocês, abaixo do link da aula de hoje, tem uma lista de exercícios, tá? Então, volta lá para o AVA, abre lá a lista de exercícios que tem lá, acho que ela está escrita como Bondline, ela é uma lista que vocês podem baixar como PDF, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu vou trabalhar junto com vocês. Eu abri ela lá, Você já deu uma dei uma assustada com ela olhadinha lá? só porque, assim, como eu não tinha nenhum conhecimento, eu não entendi direito, mas eu Tá. vi lá. Eu vou abrir aqui, já que vocês abriram lá o AVA, né, eu vou colocar aqui, eu vou copiar a primeira lista e a gente vai trabalhando junto, tá? Porque assim, o que acontecia quando a aula era presencial? Toda aula presencial eu colocava, terminava a aula, né? E eu dava uma lista, ok? Sempre eu dava uma lista. Para quê? Justamente para colocar em prática o que nós estamos fazendo, tá? Então, olha só, a primeira questão, eu vou copiar aqui, eu vou resolver com vocês a primeira, e depois vocês vão Você trabalhando e vai falando tirando a na dúvida. prática, eu acho que é a melhor ferramenta do aprendizagem. Tem que ser assim, tem que ser na hora, né? Aí, o que acontece? De acordo com o que vocês forem fazendo, tá com dúvida? Vai me perguntando que eu vou copiando a questão e vou colocando aqui para vocês. Ó, por exemplo, essa aqui, ó, que é a primeira do PDF aí. Eu acho que é essa mesmo. Tá lá, ó. Represente a molécula abaixo em bondline. Como é que eu vou fazer? Lembra lá, ó. Eu vou pegar a molécula, eu vou olhar uma sequência de carbonos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar esse grupo central aqui, ó, todinho. Porque se eu pegar outro, você vai chegar no mesmo lugar, tá? Só que o que acontece? Geralmente a gente pega aquele que está bem no centro, que facilita a gente visualizar as coisas, tá? Não precisa Mas deixa eu enumerar. perguntar, nesse caso tem que ser a maior, né? Se, por exemplo, É, essa de baixo aí é, tivesse mais um CH3 aí, eu Aí eu teria que poderia pegar pegar ele? isso, aí eu teria que pegar uma outra maior, poderia, sabe? Mas assim, não vai interferir muito na estrutura, porque no final você vai chegar no mesmo lugar, entendeu? Só lá Tá na bom. nomenclatura que a gente tem que tomar cuidado, aí a regra de nomenclatura ela é muito rígida, se eu tenho uma cadeia maior, eu tenho que ir atrás dela. Aqui na Bondline, eu tenho que pegar uma cadeia para eu começar a trabalhar a ideia.
entendeu? Se eu pegasse qualquer uma delas aqui, eu chegaria no mesmo lugar, só que daria mais complicações. Então, para eu ficar mais tranquilo e mais fácil de visualizar, o que eu faço? Eu pego a linha reta principal que tem ali e eu trabalho em cima dela. Tanto é que você vê, eu estou enumerando de forma aleatória, eu não estou seguindo regra de nomenclatura, regra nenhuma. Eu estou colocando uma cadeia. Peguei essa aí como principal para a gente, ó. Então, eu vou colocar a numeração nesse sentido. Poderia ser em qualquer sentido, tá? Porque eu não estou seguindo a regra, tá bom? Só estou posicionando para a gente visualizar. 5, 6, 7 e 8, certo? Então, no meu zigue-zague principal, eu tenho 8 carbonos, olha, é a cadeia saturada, só tem carbono sp3, então a gente desenha 8 carbonos, então, ó. Então, como que eu vou fazer, ó? 1, 2, 3, opa, deixa eu fazer bonitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou meio torto, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou um aqui, né? Eu tinha contado um a mais. Aqui, pronto. Tem 8 carbonos aí, ó, tá? Vou avaliar agora as outras partes que estão fora. Tá vendo, ó? Eu tenho uma ramificação, deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Eu tenho uma ramificação aqui, ó, com 3 carbonos, e é o carbono secundário que está ligado na cadeia principal. Eu tenho esse grupo aqui, tá? E eu tenho esse grupo aqui, e eu tenho esse grupo aqui, ó, tá? Então, todo mundo para eu colocar ali, para aparecer na minha bond line, tá certo? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Simples, tá? Vamos tocando a conversa aqui que a gente consegue, ó. No terceiro carbono, eu vou colocar solta aqui, ó. No terceiro carbono eu tenho esse grupo e eu tenho esse grupo, certo? Então a gente conta, ó. 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, certo? Tô fazendo a mesma sequência. Bom, no terceiro eu tenho um grupo CH2 e CH3 para cima e outro para baixo. Então você vai desenhar um para cima e outro para baixo, tá? Eu vou até apagar o 3 aqui já, ó. Como que eu posso fazer isso para cima? Não são 2? 2. Então, você vai contar, ó, presta atenção. Pus aqui, eu vou subir, ó. Fiz 1, 2. Então, eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui, ó. Presta atenção aqui no meu verdinho, ó. Eu saí de baixo e fui, ó. Fiz um carbono, 2 carbonos na extremidade. Ok? Vamos fazer para baixo a mesma coisa? Tá vendo, ó? 2 carbonos, ó. 1, 2. Então, vamos fazer para baixo a mesma coisa. Como é que eu faço? Ó. 1, 2. Para um lado ou para o outro vai dar a mesma coisa, tá? Não faz diferença, não. Você poderia ter desenhado para um lado ou para o outro. Como assim? Assim, ó. Se eu tivesse desenhado assim, ó. 1, 2. Tá? É o mesmo, tá? Eu estou falando desses dois grupos aqui, ó. Um para cima e um para baixo, tá? Vamos mudar a cor aqui, vamos fazer um trem colorido aqui, porque a gente já pega o outro, ó. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui que está no carbono 5, eu vou deixar o 4 por último, porque ele é o mais simples, tá? Para cima ou para baixo não vai fazer diferença nenhuma para a gente desenhar, tá? Vou desenhar esse indivíduo aqui. Tem 3 carbonos, então eu vou fazer como, ó? Presta atenção, ó. 1, só que tem um para cá e eu tenho outro para o outro lado, ó. Vai ficar assim, ó. Parecendo uma anteninha, lá no carbono 5, certo? E eu tenho esse aí do carbono 6, né? É do carbono 6? Não, desculpa, do carbono 3, que é um carbono só. Carbono 3? Não, carbono 4. Carbono 4. Você pode colocar aqui para baixo, só um carbono. Pronto. Agora eu vou apagar os números aqui. Acompanhou? Vê se ficou a dúvida, vê se vocês entenderam o que eu fiz, tá? Para que eu possa dar andamento com vocês, tá? Acho que sim, o que assusta, professor, também dessa forma molecular, aí ela dá um susto na gente, nossa Não, senhora. é tranquilo, tá? Assim, quanto o que você vai fazer, a forma, se a molécula é grande ou pequena, você vai encarar sempre do mesmo jeito, tá bom? É só você pegar aquele grupo central e trabalhar em cima dele,
tá? Pega lá o exercício, vamos trabalhando, vamos tentando fazer, tá? Eu só vou desligar o meu microfone aqui um pouquinho, eu vou pegar água e volto, tá? Aí a gente continua, se vocês quiserem também, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 5 minutos agora, até as 8, tá? A gente pega e toma água e volta para fazer os exercícios, tá Seria bom? bom, eu vou ter que sair e entrar de Ok. novo. Minha tela congelou de novo, minha internet Continua de aqui novo. acabou. Fala, diga. O senhor quer as respostas do exercício como? Não, o exercício é para você fazer. Eu não quero que você me devolva essas respostas, tá? Ah, entendi. Isso aqui é para a gente estudar, tá bom? Eu vou fazendo junto com vocês, eu vou tirando a dúvida, tá ok? Aquilo que eu precisar que vocês me devolvam, aí eu sempre vou avisar, ó, isso aqui você tem que enviar de volta. Essa lista de hoje que eu estou colocando para vocês, é só para a gente colocar em prática o que nós estamos trabalhando, tá? Ok, então. Eu só vou sair um minutinho para tomar água e volto. Até 8 horas eu já estou de volta. Já estou de volta, viu? Estão abertos as perguntas.
colocando aqui a letra B, tá? De bond line para a gente... Eu vou esperar vocês fazerem. Já já eu comento ela com vocês, tá? Professor, eu acho minha lista ser diferente. É porque lá tem duas. Deixa eu pegar a outra aqui. Que eu só achei. Peraí, eu vou Vou procurar olhar outra. de novo. Deixa eu procurar aqui. Acho que eu coloquei duas lá para vocês. A primeira questão sua não é a com bond line, né? Eu sei. Então é a segunda. A primeira sua talvez seja de classificação de cadeia, não é? Deixa eu ver aqui. Quarto período. Quarto período. A minha tem os bodyline já, e aí eu tenho que descobrir Ah, fazer o inverso, né? quantos hidrogênio tem. Deixa eu ver aqui. A sua é a de classificação. Vou baixar ela aqui. Só tem essa no meu Moodle. Hã? Só tem essa no meu Moodle. Só essa? Sim. Uai, era pra ter aparecido duas pra você. O outro PDF que tem aqui é do conteúdo. É? Tá, então. Acho que no meu também só tem uma lista. Só apareceu uma, né? É porque no meu aparece. Eu coloquei dois. Eu vou separar um do outro. E depois eu coloco esse que eu copiei, esse exercício aqui. Mas aqui dá pra eu fazer com vocês, tranquilo. Só pegar aqui. Forma de linha. Vou pegar aqui. Forma de linha, tá aqui. Deixa eu pegar ele, tá dizendo, para cada molécula vista, determina o número de átomos de carbono. Ela é o oposto. Eu te dei a fórmula de linha primeiro. Vou copiar aqui. Então, a primeira é essa aqui, né? Isso. Isso, né? Então, o que é a ideia? É o oposto da bond line aqui. Aqui é justamente aquela situação que você me perguntou, Caroline. Como eu ainda não tenho a segurança, você vai e coloca os carbonos, ó. Final da reta é carbono, final da reta é carbono. Encontro de reta, carbono. Encontro de reta é carbono, 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 carbono e pronto. Beleza. Agora a gente completa com os hidrogênios, completando o número de ligações, né? Bom, então vou começar aqui nesse carbono, ó, tá? Esse carbono já fez uma ligação, então nós vamos colocar para ele 3 hidrogênios, tá? Esse carbono aqui ele fez, ó, uma ligação, 2, 3 e 4. Então nele aqui não tem hidrogênio. Esse anterior aqui também são 3 hidrogênios, né? Que é a extremidade. Olha aqui, ó. Esse de baixo é o mesmo caso de cima. Por quê? Ó, presta atenção. Uma ligação, 2, 3 para cá, 4. Então não tem hidrogênio nele, tá? Então, rodando aqui no sentido horário, ó. Esse carbono agora, ele está com uma ligação atrás, 2 aqui embaixo. Então, 2 hidrogênios para completar aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é o mesmo caso, ó. Ele fez uma para cima, outra para cá. Então, 2 hidrogênios. Esse aqui também é a mesma coisa. E esse aqui também é a mesma coisa. Tá? Aí, como está pedindo a fórmula molecular, né, que é a quantidade de átomos que eu tenho, basta você contar agora, tá? Então, você vai contar os átomos que você tem aí,
Você vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, você vai lá e escreve que você tem 8 carbonos. Então, você vai ter um C, opa, um C8H. Ó, para contar os hidrogênios, né? Contando os hidrogênios, então, 3 com 3, 6, certo? 8, 10, 12, 14. Pronto. Fechou o primeiro item, tá? Cadê você? Ok. Ah, tá aqui. Ótimo, então. Eu vou separar uma lista da outra, porque eu coloquei as duas juntas e eu pensei que vocês enxergavam as duas, né? Você só consegue visualizar uma por vez. Mas aí vai fazendo essa aí, que depois eu coloco a outra para vocês, tá? Ah, entendi. Ah, agora entendi por que vocês não estão vendo. Eu vou ter que mudar, vou mudar a configuração lá para vocês pegarem as duas listas depois. Professor, quando tem Oi, pontinho, significa que é elétron livre, né? peraí, deixa eu olhar para vocês. Tipo, Só colocar o tem um arquivo aqui. nitrogênio com duas bolinhas embaixo, é porque são os elétrons livres dele, né? Vou copiar a questão. Vai só copiar aqui para você. É a letra B que você está falando, né? Isso, tem esses pontinhos Isso, vários, né? né? Tem o oxigênio. Vamos lá. É a letra B, né? Pode ser. Acho que as demais também é a mesma ideia, mas dá para dar tranquilo. Então vamos montar aqui. Esses pontinhos aí estão representando aqueles elétrons que não participam da ligação, tá? Vamos colocar os carbonos para a gente acostumar. Ó. Extremidade, encontro de reta. Encontro de reta, extremidade. Né? Pronto. Agora você vem colocando os hidrogênios para fazer a complementação, né? Ó, vamos começar pela esse lado aqui, ó, tá? Ó, fez uma ligação só, CH3. Ó, uma ligação com nitrogênio, outra com carbono, CH2.
Esse carbono agora fez uma aqui com nitrogênio, outra com carbono aqui e duas com oxigênio. Então não tem hidrogênio aqui, ó. Tá? Nesse carbono, uma aqui, outra aqui, duas ligações, então você põe dois hidrogênios para ele. E aqui três. Tá? Quando nós formos contar, o que a gente vai fazer então agora? Vamos contar os carbonos. Ó. Quantos carbonos você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vem C5H. 3, 5, 6, 8, com mais 3, 11. Então, você escreve H11. A gente segue a sequência da tabela periódica. Depois do carbono na tabela periódica, você tem quem? O nitrogênio vem primeiro, depois vem o oxigênio. Pronto. Você fez a fórmula molecular dela. Aqui, ó, tem uma coisa que você tinha me perguntado, que dá para fazer tranquilo, tá vendo? Ó, aqui o carbono é sp2, ó, só que a dupla ligação dele é com oxigênio. Tá vendo? A dupla ligação dele é com oxigênio. Se eu fosse falar a classificação dessa cadeia, entre os carbonos só tem ligações simples, ó. Entre os carbonos só tem ligações simples. Então, ele seria uma cadeia o quê? Saturada. Tá? Seria uma cadeia saturada. Ok? Entendeu? Sim. Aí, se houvesse ligação dupla, né, ligação pi entre os carbonos, aí ela seria insaturada. Seria insaturada, se fosse entre os carbonos. A letra A mesmo é insaturada, né? Porque a dupla ligação da letra A é entre os carbonos. Certo. Ok. Deixa eu voltar a Aí ela canetada ficar assim. seria, aí ela seria Aqui, ó. é, A dupla o que ligação você aqui, ó. disse Tá mais vendo, cedo, ó? Ela é um. Aqui no caso ela aromático. seria. Não, ela não é aromática porque aqui não alterna, né? As duplas ligações. Só tem Ah, uma sim. dupla, Ah, tá? sim, entendi. Uhum. Ok. Beleza.
Ó, eu vou pegar a letra J para fazer, tá? Aí a gente já vai matando algumas possíveis dúvidas, né? Aqui, ó, letra J. Primeira coisa, tá? Você pode, já que você já acostumou, vamos lá. O que que você tem? Você tem carbono, ó. Carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você teria um C6, tá vendo? Você pode fazer rapidinho, assim pode. Tá só contando, C6. Quanto hidrogênio? Não tem outro elemento, né? Então, carbono da extremidade, você pode colocar os seus 3 aqui. Encontro de reta, 2. Ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, esse carbono aqui está fazendo uma ligação atrás e mais 3 com um da frente. Então, já tem 4. Então, aqui não tem carbono, não tem hidrogênio, e do outro lado também não tem, ó, porque ele faz 3 com o carbono anterior e com um da frente, tá? Aí aqui eu tenho o quê? H2, e aqui eu tenho H3. Então ficou, ó, 5 com mais 5 do outro lado, aí você vem cá e escreve 10. Ok? Ótimo. Certo. Eu tive que entrar com o celular porque a minha internet aqui é rádio, ela tá caindo. Aí eu tô usando dados móveis para Ver se consegue completar. completar, que aí a tela fica travando, aí eu olho no celular, Ah, ok? tranquilo. Beleza, ó. Eu consegui fazer a C, eu acho, professor. Não conseguiu? Consegui, eu A acho. C Deu também eu C, fiz. A C, C6H12. C6H12? Deixa eu ver aqui. Um, Isso. dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. C6H12 não. H14, não? É, H14. H14. Isso, C6H14. Pode ir na sequência, né? Precisando, vocês vão me chamando que eu vou ajudando vocês. a letra, Letra a letra D é C12H18. C12. Isso. Aí você tem um, dois, 18, né? São 3 hidrogênios ao redor só, 18. E no anel não tem nenhum hidrogênio. Isso. Entendi. C12H18, exato. Aí vocês já estão pegando aí a ideia, né? Isso é bom.
Olha aqui a letra E, ó. Opa, cadê minha... Tá aqui. Minha caneta sumiu aqui. Vamos, volta a funcionar. Pronto. Então eu tenho um carbono aqui. Vamos. Um carbono aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, C6. O que você tem de hidrogênio? Completa as ligações, né? Ó, esse carbono da dupla ligação, ó, 1, 2, 3, 4. Então, não tem hidrogênio nesse carbono aqui. Nesse aqui, ó, já fez 3 ligações, né? Então, você põe um hidrogênio para ele. Os demais, ó, tudo dá 2, ó. 2, 2, 2 e 2, tá? Então, ficou 1, 2, 4, 6, 8, 10. Você escreve H10. Como você tem 2 oxigênios, você escreve 2 oxigênios, tá? Aqui é uma coisa que talvez não tenham comentado ainda, mas geralmente a gente vai sempre colocar assim, ó. Primeiro você coloca o carbono na fórmula molecular, tá? A quantidade de carbonos, depois a quantidade de hidrogênios, tá? Depois a quantidade de nitrogênios, depois a quantidade de oxigênios, depois flúor, cloro, bromo, iodo, e aí vai, tá? Então, segue essa sequência aqui, que é a sequência que está na tabela periódica, né? Tá? Que carbono e hidrogênio sempre estão juntos, né? Aí o restante você vai fazendo a sequência. Professor, eu me perdi. O senhor já fez a F? Não, Ah, tá. Não, então não ok. posso. O que você achou na F? Não, que eu pensei que o senhor já tinha feito, que eu tô pulando as que o senhor tá fazendo. Ah, não, então. Eu tô pegando aleatório aqui. Aí, assim, se eu tiver alguma dúvida, fala que eu vou fazendo aí com vocês, tá? Ok, eu tô tentando usar a mesa digitalizadora. Aí tá meio enroladinho, mas tô indo. Ah, você tem uma mesa aí também? Não, eu só tenho um aplicativo, aí eu escrevo Ah, com mouse aí, por isso que enrola demais. tá, sei. Não, quando eu comecei a dar as aulas mesmo, eu usava só o mouse, né? Eu, Aham. eu escrevia só com o mouse. Então Nossa, dava, assim, mas sai realmente dá cada muito garrancho. trabalho. Nossa, terrível, sabia? Cada garrancho, terríveis. Aí depois eu encontrei uma mesa digitalizadora aqui que tem uma caneta. Nossa, muito melhor. É, Ainda mais eu que sempre escrevo, eu nunca usei Datashow, né? aham, pois Então, é. assim, para eu passar para o Datashow, para eu passar para o PowerPoint foi uma complicação do tamanho do mundo. Aí quando eu achei a caneta, eu falei, tô no céu agora, né? Porque eu tô escrevendo do jeito que eu sempre escrevi, né? É, eu É ainda porque não vocês comprei porque. nunca tiveram aula presencial comigo, hein? Porque geralmente eu só vou para a sala com um pincel na mão. Aham, O resto eu não carrego nada, né? Então, assim, essa aham. transição para mim foi terrível. Ah, imagino. Mas, assim, a gente supera. Graças a Deus, a tecnologia existe para resolver os problemas mais estranhos que aparecem. É, verdade.
F dá C6H10IO, professor? Qual? Letra F, Letra F. Letra F. C6H10IO. F de farinha C6. C6. Aí dá H10O. C6H10O. Isso. A letra G é C6H6O. Letra G, C6. Aí só tirar dois hidrogênios, aí fica C6H2, 4, 6, 8, né? C6H8. Ah, sim. C6H8O, certo? Isso. Então, beleza. Vamos lá. Estamos aprendendo o negócio. Vai funcionar. É porque eu contei 4 e 3, tem que colocar mais 2 hidrogênio. Isso. Um em cada. Você lembrar que aí entre o. Tem uma dupla ligação entre dois carbonos, né? Para cada dupla ligação você tira dois hidrogênios. Isso. HSC6H7O. H, C6, H, H6, né? C6H6. H. Deixa eu colocar lá para você ver. Ah, certo. Show. É porque eu fiz uma ligação com um hidrogênio não sei que não precisa de Não, hidrogênio. eu sei até onde você está colocando hidrogênio. Você colocou hidrogênio bem aqui, né? Aham. Então, aí você colocou hidrogênio bem aqui. Aqui não tem hidrogênio. Você contar as ligações, ó, uma para cima, duas, três e quatro. Então não tem hidrogênio. Certinho. Beleza.
A J é C8H12? J. Essa. Deu Ih, mais J. trabalho para me desenhar ela. J eu fiz ela, né? Dá o quê? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Vou copiar de novo aqui, porque talvez você tenha perdido. eu acho que foi a visão que eu tive aqui diferente da lista. Só um pouquinho aqui, eu vou colocar de volta aqui na tela. Quando você for contar na Não, mas então J, eu fiz confusão, foi na... É porque aqui eu desenhei era outra, então não é a J. Deixa eu olhar qual que é. é a K. Isso, Ah, acho que é ela tá. mesmo. Tem um oxigênio? Não, é aí. Aí? Ah, Isso, tá. Parece um envelope dobrado. isso. Chama isso aqui de biciclo. Vou colocar aqui. Tirar essa daqui, que essa aqui já foi, né? Então vamos lá. Aqui, ó. A minha deu C7H12. Vamos discutir a relação agora, então, né? Vamos lá. Vou colocar os carbonos, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, ó, é porque essa ligação que vocês estão vendo que tá pontilhada aqui, ó, ela Na tá ver... passando por trás dessa aqui, né? Na verdade, eu fiz o traço, quando eu peguei lá, eu fiz o traço ligado direto, então eu entendi que tinha uma ligação, por isso que eu pus 8. Pois 8, né? Não, é Uhum. 7, porque aqui tá passando lá por É trás, lá. 7. Tá certo. Não, aí agora fecha, né? Porque aí você coloca hidrogênio, você vai Uhum. Aí fica ter tudo diferente. 2 nesse aqui fica 1 e aqui fica 1, ó. Aí é 2 aqui também, 2 aqui, 2 aqui e 2 lá em cima, né? Uhum. Então ficou 2, 4, 6, 8, 10, com mais 2 aqui de baixo, 12, né? Certo? Certo, foi só a visão que eu tive Uhum. da fórmula. Tranquilo. A minha K deu C7H12O. Qual? A K, C7H12O.
7, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Isso. Exatamente. Ok. A minha também deu o mesmo resultado. Oi? Eu estava fazendo junto, a minha também deu o mesmo resultado. Tava Ah, faltando não, só somar os beleza. elétrons, os Os hidrogênios. hidrogênios, né? Beleza. Desenhar é o mais difícil. Eu tenho que praticar. Eu há muito tempo trabalhando, aí eu faço tudo torto também. Aí a sequência da lista aí para vocês já é o oposto, né? Tá aí a forma estrutural aberta, né? Estrutural plana, mostrando todas as ligações, aí você vai fazer a fórmula de linha, né? Tá? Que é a sequência do exercício aí. A minha ele deu C7, Hum, H10O. C7, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. 2, 4, 6, 7, 8. C7H8O? Tinha dado Isso? H10. Então vamos discutir a relação. Peraí. Olha, a minha também deu 10. Vamos ver aqui antes de. Vamos ver a. Talvez eu possa ter. Vamos ver se a gente, quem é que está Dois. caminhando no sentido certo, né? Vai lá para lá. Vamos lá. Opa, aqui. Vamos colocar os carbonos, né? Então, carbono aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então, até aí nós estamos de acordo, né? O oxigênio também está de acordo porque só tem um. Agora, quantos hidrogênios? Vou colocar, ó. 2, 2, 2, 2 e 2, né? Aqui, ó, na dupla ligação não tem, né? Tudo bem? Agora vamos ver aqui, ó. O problema está aqui, né? Você tem um carbono aqui, ó. Esse carbono está fazendo uma ligação, 2, 3, 4. Então, não tem hidrogênio nesse carbono, nem no da dupla ligação. Então, é 2, 4, 6, 8, 10. Vocês colocaram um oxigênio, hidrogênio bem aqui, não foi? No meio? Opa. Não, colocou 10 mesmo, tava certo. Foi Tá 10 certo. mesmo?
Que o senhor tinha Então eu que falado não 8. entendi. Foi 8 que eu falei? Eita, Uhum. viajando mesmo. Eu contei 10 e eu falei 8. É normal, normal, normal. Vamos lá, vamos. Aí a questão da sequência aí, que eu falei para vocês, né, que é o represente a forma de bastão. Lembra que eu comentei que vocês podem ser bastão, bondline, forma de linha, tá? Tudo é a mesma informação. Você vai fazer o oposto dessa que você estava fazendo, né? A primeira eu te mostrei a bondline e pedi para você identificar os carbonos, hidrogênios e tudo mais, né? A outra é o oposto, tá? Todas as ligações em aberto e você vai fazer a bondline dela, tá? Tente ver se vocês conseguem fazer pelo menos a letra A e B antes da gente encerrar o nosso horário aqui. E aí eu já confirar com vocês. Vou até copiar aqui A, B e C. Copiar A, porque você vai ver como é que é. É bem tranquilinho. Só para recapitular, professor. Quando é a. Tipo. Ai, gente, esqueci o nome do trem. Tipo a Sim. raiz. Ela. Nossa, esqueci o nome mesmo. Mas é A carbono ligação da ligado com direta. hidrogênio. É da central. Eu preciso colocar? Como é que é? Sim, né? Peraí. Porque tá ligado no carbono. Uhum, sim. Aqui, ó. Abrindo aqui para você ver. Nós temos essa situação. Então, eu vou usar como referência essa sequência aqui, ó. Para fazer a minha bond line, tá? Vamos por partes aqui. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai lá e faz 5, ó. 1, 2, 3, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. O que que você faz? Agora você vai completar os outros, ó. Você tem carbono, carbono e carbono, né? Só esses que você indica. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, tranquilo. Então, se eu começar, ó, o que nós vamos fazer? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, pronto. Já está identificado quem é quem. Então, ó, no carbono 2, eu tenho um CH3 aqui, ó. Então, eu represento uma única ligação, né? Então, o carbono 2 é aqui, eu vou representar uma ligação. Pronto. No carbono 3 é só hidrogênio, então eu não represento ninguém, tá? No carbono 4, eu tenho um CH3 para cima e um para baixo. Então, é uma ligação para cima, um carbono, né? Então, você vai lá e faz, ó. Um para cima e outro para baixo. Tá? Pronto. Resolveu o caso. Eu comecei a minha ao contrário. Mas Tipo, é a eu mesma. comecei descendo, aí depois Aham. o senhor começou subindo, depois desceu. Tem algum problema? Não, é porque tem a estrutura plana, né? Então, a estrutura plana é a mesma A coisa. minha Então, se eu ficou tivesse certa feito, nessa aí. se eu tivesse feito isso que você me falou, ó, você começou assim, né? Ó, Isso, isso. né? Então, eu ficaria E aí com eu o coloquei os números CH3 ao aqui. contrário também. 1, 2, Mas deu 3, certo. 4. Aqui, ó. Você ficaria com o CH3 aqui, né? Se você estivesse contando, né? E o outro CH3 está aqui, ó. Os outros dois, ó. Tá? É a mesma coisa. Não tem problema, não. Aí agora ficou igualzinho.
Acho que eu consegui fazer a B. Vamos lá. Nós pegarmos. Você pode optar em pegar esse pedacinho aqui e escrever, tá? Seria uma possibilidade. É que tudo chega no mesmo lugar, tá? Você poderia pegar uma cadeia maior, que seria fazer isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, tá? Seria uma cadeia de 4 carbonos, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, vamos fazer essa de 4. Fica mais fácil trabalhar. Ó, 1, 2, 4. Tá? Contando aqui da esquerda para a direita, ó. 1, 2. Tem uma dupla ligação, né? Ok? Dupla O. Para cima, para baixo não faz diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dupla O. Pronto. Aí, ó. 1, 2, 3. Aí no 3, seria 1, 2, 3. Tem mais um carbono para cima. Então eu coloco aqui, ó. Tá? Se eu tivesse qualquer forma que eu desenhasse aqui, eu chegaria no mesmo lugar. Seria essa molécula. Fez alguma coisa diferente? A que eu peguei só as do vertical. Aí ficou um pra cima e um pra baixo no carbono. Você pegou a vertical? A vertical não, a horizontal. Tá. Então você pegou só esse pedacinho aqui, né? Isso. Tá, então vamos fazer aqui, ó. Você vai ver uma coisa. Então você ficaria com 3, ó. 1, Da 2, mesma 3. coisa, né? Dupla OB aqui, não foi? Aí, quando você for desenhar a outra parte, eu vou colocar de cor diferente, tá? Você pôs um carbono para cima, certo? E você colocou outro carbono para cá, ó, que é semelhante a isso aqui, ó. Você tem dois, ó. Mesmo que você tivesse feito para baixo, né, se você tivesse feito assim, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu fiz dessa forma aí. Essa, né? Então, conta aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que é a mesma coisa dessa aqui? Só o desenho assim fica meio tortinho, tá? Mas é normal. Ah, sim. Tá bom? Então, beleza, meninos. Então, vamos parando por aqui. Vocês vão fazendo a sequência. Tenta esses aí. Eu tentei atualizar outra lista de exercícios lá no A. Vamos ver se deu certo, tá? E amanhã cedo eu coloco a gravação para vocês, tá? Que aí, se vocês quiserem assistir alguma coisa, ver se ajuda em alguma coisa ainda, né? Aí vocês podem ver novamente, tá bom? Ok. E Ok.